Olá, turma! Tudo bom com vocês? Professora Ednailma aqui mais uma vez para aprendermos juntos. Vamos lá? A nossa aula hoje é aula de História. Vamos estudar os povos antigos e a antiguidade para que a gente possa compreender o hoje. Vamos lá! Na nossa aula de História, o conteúdo de hoje é sobre pré-história, período paleolítico e neolítico. Vocês acham essas palavras um pouco estranhas, mas com o tempo vocês vão entender por quê, certo? A pré-história. Esse período chamado pré-história é o tempo anterior à escrita. Vocês sabem que a escrita surgiu há 12 mil anos atrás. Então, quando estivermos falando de pré-história, estamos falando de um tempo e que vocês costumam chamar da Era das Cavernas, onde ainda não havia escrita, certo? As pessoas se comunicavam em forma de desenho, não havia escrita ainda assim, como escrevemos hoje. Esse é o período da pré-história. Dentro da pré-história, existiram grupos que foram separados pelo tempo, e são dois. E esses são chamados dos dois períodos diferentes da pré-história, o período paleolítico e o período neolítico. Hoje, nessa aula, vamos estudar apenas um, o primeiro, que é o período paleolítico. Vamos ver o que tinha lá nesse tempo. Vocês já entenderam que foram divididos, a pré-história é dividida nesses dois grupos de tempo diferentes. E sobre o período paleolítico, vamos lá. Os grupos de pessoas desse tempo paleolítico eram nômades, caçadores e coletores. Então, se forem perguntar para vocês como era o grupo de pessoas desse período paleolítico. Nômades é aquelas pessoas que não tinham lugar certo para morar. Eles passavam um tempo em um lugar, depois ia passar um tempo em outro, construíam simples aquelas casas de madeira e iam mudando de lugar. Ficavam no lugar enquanto tinha caça, pesca, frutas. Quando não tinha mais, eles juntavam todo o grupo e iam embora. Isso é nômade, certo? Caçadores e coletores é porque esse grupo, eles viviam da caça. Eles caçavam animais, depois ia se alimentar disso. Coletores é porque eles plantavam e colhiam. E aí, quando a terra já não estava mais conseguindo produzir a plantação, eles iam para outro lugar. Pronto. Outra coisa importante é que esses povos usavam madeira, ossos e chifres para fazer objetos. Então, nesse tempo, não existia metal. Eles não sabiam produzir com metal. O que eles produziam, os objetos que precisavam, era com ossos, eram os ossos dos animais. Comiam a carne, pegavam os ossos e ia produzir lança, eles faziam outros utensílios, tudo que precisava usar para a agricultura, para cortar a carne, esse tipo de coisa, era tudo com ossos, chifres e madeira, certo? E principalmente, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada. Isso porque o principal material que eles usavam para produzir esses objetos, como enxada, faca, era a pedra. Eles utilizavam a pedra em si, quando precisava a pedra grande, quando não a pequena, e eles sabiam com essa pedra produzir os objetos que precisavam para usar. Então, essas são as características do período paleolítico. Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.